uma das coisas que mais chamou a atenção foi ele ter citado, não nominalmente a Mercedes, né, Guilherme? Mas deixando bem claro que era Mercedes. A Ferrari precisa ser mais Mercedes. Explica pra galera e o que você achou. Hamilton tava pé da vida no final da corrida ontem, né? Por duas questões. Uma, demora da Ferrari em fazer as paradas do Hamilton, né? Tem uma hora que ele fala assim, pô, estamos fazendo de cobaia aqui na corrida? Por que eu ainda estou na pista? E outra é ele pedindo pra Ferrari pra fazer uma ordem de equipe, trocar de posição com o Leclerc, e a hora que o Leclerc finalmente entra no box e o Hamilton passa, ele fala, olha quantos segundos eu perdi aqui atrás. Então o Hamilton, depois da corrida, entrevista pra Sky Sports da Alemanha, ele é bem direto, ele fala assim, ó, a gente não conversa sobre decisões de estratégia durante a corrida, não conversamos também antes, é muito frustrante, não sei o quê, e ele fala o seguinte, ó, estou aqui para vencer. E aí ele fala especificamente sobre a questão da ordem de equipe, né? Ele fala, cadê a frase aqui? Ó, estamos aqui para vencer. Você quer vencer? Se quiser, são essas coisas que precisamos fazer, especificamente a troca de posição que a Mercedes fez. É isso que eles estão fazendo. E eles estão se distanciando no campeonato. Hamilton deixa bem claro assim, Ferrari tem que operar mais como Mercedes. Você pode questionar a legalidade de ordens de equipe, se é uma coisa ética ou não ética. Eu sempre vou defender. Para mim, ordem de equipe é necessário na Fórmula 1. Existe isso. Agora, é engraçado ver o Hamilton deixando muito claro assim, o que ele quer da Ferrari. Tipo, tem que ser uma coisa um pouco mais Mercedes, uma coisa mais o que eu estou pedindo tem que ser feito. Mas essa é a mentalidade de um heptacampeão. Ele vai querer centralizar as coisas nele porque ele tá querendo brigar pelo título, ele tá querendo se colocar ali, lutar pelo 8º. E ele tá na frente do Leclerc nesse momento. Então, cara, eu não julgo a pistolada do Hamilton ontem depois da corrida. Não, e eu acho assim, a gente consegue perceber nitidamente quando alguém chorando aleatoriamente e quando são pilotos que estão em momentos diferentes de corrida. Sim. A minha questão é, não tô nem... Ele fala, inclusive, disso, ele fala, o Leclerc tava sofrendo com o pneu no final do stint. No pneu médio, exato, eu acho que era médio. Eu acho que ele cita nominalmente, não sei. Eu sei porque... Não, mas deixa eu ver. Faz o seguinte, opine você, Eric, enquanto eu leio. Tá aqui, ó. Estou aqui para vencer e tinha um ótimo ritmo. Eu estava em uma estratégia diferente, um pneu diferente. E ele claramente, no final de um stint, sofrendo demais com o médio. Então, a minha memória, tô feliz que eu tô envelhecendo, a minha memória funcionando. A gente percebe quando um cara tá chorando aleatoriamente, assim, e fica feio, né? Não sei o que, mamãe. Que pra mim é o rádio do Russell. Tipo, mas ele tá lutando pela vitória? Ele vai perseguir o Norris? Tipo, aquilo pra mim era chororô. Então, não, mas eu também acho que é mais que esse do Hamilton. Mas eu até entendo do Russell, sabe, assim, porque é que daí alguém falou, não, mas a gente tinha trocado e tal, mas de fato o Kimi não ia chegar em ninguém. Sim. Não é o caso do Hamilton. E assim, era muito nítido que o ritmo dos dois era diferente, e não era aquela coisa abstrata assim, o ritmo é diferente, mas quão diferente? Porque às vezes o cara de trás fala, eu tô mais rápido, mas é um rápido pero no mútil, né? Eu sei o que você vai falar, mas agora eu vou chamar aqui um convidado, Rafael Marquezine, do paddock do Rafa, um especialista pede passagem aqui, vai explicar pra gente se o Hamilton efetivamente perdeu tempo atrás do Leclerc. O Hamilton, ele disse que o tempo que ele ficou atrás do Leclerc aumentou a distância que ele precisou recuperar do Russell no fim. Então eu puxei exatamente essa sequência, volta por volta. Na 35, quando ele passa o Piastri, o Hamilton ainda está 3,18 segundos atrás do Leclerc. Na 39, a diferença cai para 1,71. Na 40, para 1,28. E só fica a menos de 1 segundo nas voltas 41 e 42. E na volta seguinte, o Leclerc para. Então aqui tem um detalhe importante. O Hamilton aparece atrás do Leclerc por 8 voltas, mas isso não significa que ele está 8 voltas andando colado no companheiro e perdendo tempo no tráfego. A maior parte desse trecho ele ainda estava chegando. Só que também não dá para ir para o outro extremo e dizer que o Leclerc não custou nada para ele. O dado sozinho ele não mede isso. E aqueles 0,849 segundos da bandeirada também não serve como régua direta daquele episódio, porque depois que o Leclerc parou, a corrida mudou completamente. No primeiro Virtual Safety Car, o Hamilton consegue parar, volta de soft com cerca de 8 voltas a menos de uso contra o hard do Russell. Aí ele começa a buscar a Mercedes de novo.
e quando finalmente ele chega muito perto, vem o segundo Virtual Safety Car a 2 voltas do fim. Ou seja, entre o Leclerc sair da frente e aqueles 0,849 da chegada, teve muita estratégia, troca de pneus e 2 neutralizações mexendo nessa diferença. Então a Ferrari tirou o pódio do Hamilton. Com esses dados não dá para cravar. A Ferrari pode sim ter custado tempo quando o Hamilton finalmente chega no Leclerc, mas não dá para transformar aquelas 8 voltas inteiras em bloqueio. E também não dá para usar o gap final como prova de que a P3 foi perdida ali. Para mim, o veredito é esse. O cronômetro permite questionar a Ferrari, mas condenar, os dados já não chegam nisso. Tá aí o grande Rafael Marquezine, né, não sendo conclusivo aquilo que o Hamilton aponta como uma certeza de que ele perdeu tempo. E para muita gente, provavelmente os haters do Hamilton, foi chororô do heptacampeão mundial. Ah, mas eu acho que no vídeo do Rafa, aliás, é sempre um prazer fazer esse trabalho com ele, ele foi muito claro. Não dá para dizer que o Hamilton perdeu 8 voltas atrás do Leclerc, que é o tempo que ele ficou atrás naquela condição de prova. Mas também não dá para dizer, não, mas não impactou nada. Só não dá para cravar, perdeu ou não o pódio por conta disso. Mas eu acho que a análise do Rafa, de certa forma, dá um pontinho de razão para o Hamilton, que é, se estão em provas distintas, se houve uma queda brutal de diferença, estava claro que ele era mais rápido. A equipe já está configurada a tomar esse tipo de decisão meio rápida. Porque assim, foram 8 voltas e ele tirou em 5. Tem 5 voltas para falar que, gente, ele vai chegar, e aí? Quando chegar, já vamos bater o botão ali? Porque ele tá mais rápido. Entendeu? Eu acho. E a Ferrari, vamos combinar, os pilotos que eram os melhores resultados, eles não estão na posição de brigar entre eles. Nem pro título, nem por nada. Então eu entendo o Hamilton falar o que falou. O que ele quer, eu acho que dizer é, na Mercedes, esse é o tipo de situação que resolvia rápido. Ok, na Mercedes, ele numa posição favorável. Lembrando que quando o Russell andou à frente, ele não esteve em posição favorável. Não mandavam abrir só porque ele era o Hamilton. Eles avaliavam uma corrida. Então eu acho isso. Não acho que dá pra fazer um drama, mas eu acho que os grandes campeões são feitos disso. Verstappen falaria isso e aí eu falo Verstappen porque como são fanbases opostas... É pra falar, o Verstappen falaria isso, inclusive você, fã do Verstappen, que deve estar falando, chororô, Hamilton! Exatamente, mas eu acho que ali internamente, não sei se isso pode acontecer, pode estar acontecendo. Pô, mas nós vamos pedir pro Leclerc abrir, nós vamos pedir assim, eu acho que eles não tratam ainda o Hamilton como heptacampeão, aquilo que ele mesmo autoimpõe. Mas o que eu acho que o que a gente tá debatendo aqui não deveria ser um contexto baseado no aposto da pessoa. Tipo assim, Lewis Hamilton, vírgula, heptacampeão mundial, vírgula, na prova. Não. É a condição de corrida. A condição de corrida que se apresentou. Quem tá mais rápido, quem não tá, como maximizar ali resultados. Eu acho que é isso que o Hamilton não tá dando uma carteirada. Pô, porque eu sou heptacampeão. Eu estou mais rápido com um pneu mais novo e tudo mais. Ou pode ser pior, a equipe não tem entendido que é pro melhor para a equipe ter feito a troca. Assim, o Hamilton, nessa entrevista dele pra Sky Sports, em nenhum momento ele dá essa carteirada. Não fala nem que, eu tô na frente do Leclerc no campeonato. Eu estava mais rápido aqui. Ele só expõe o problema crônico da Ferrari que a gente vem destacando há muito tempo. A tomada de decisão da Ferrari é uma merda. Opa. Gente, tem que falar. Os palavreados aí, rapaz. Vai ter que falar, gente. A Ferrari é horrível na tomada de decisões. E não é só no caso de ontem. A Ferrari é ruim para escolher o momento de pit stop do piloto, é ruim para montar a estratégia. Gente, a Ferrari, o próprio Hamilton fala isso, a Ferrari fez um ótimo trabalho esse ano desenvolvendo o carro. O carro é realmente bom. Confiável. Mas quando você vai pro pega pra capar, que você tem que tomar decisões no olho do furacão, no meio da pressão, a Ferrari não é boa de fazer isso. E a Ferrari não é boa de tomar decisão há anos. E não é só com o Hamilton, é antes do Hamilton. É Leclerc e Sainz, é Leclerc e Vettel. Faz muito tempo que a Ferrari é péssima na tomada de decisões. Com o Mattia Binotto, com o Maurizio Arrivabene. Sim, é que aí perpassa a questão do chefe de equipe, né? Lida com tudo ali. É chefe de equipe, é engenheiro, é tudo. Ferrari não é boa tomada de decisão, gente. É incrível como essa é uma deficiência da Ferrari de anos já. E aí eu acho que acho que pode até ser um pouquinho, poxa, vamos, na prática eles vão estar pedindo pro Leclerc abrir.
E o fato de não entenderem que isso é melhor é mais grave do que, vou ter que explicar por que eu deixei pra cá. Mas entender a questão da corrida. Mas peraí, eu também não acho que tem nenhum problema até acabaria isso aqui. Se o rádio pro Leclerc fosse Charles, abra pro Hamilton porque você vai pit stop em poucas voltas. Sua estratégia é diferente. O seu pneu tá velho, o dele tá novo. Acabou. Não é uma ordem de equipe, sim. Você é o terceiro, ele é o quarto, entregue o terceiro lugar. Não. Entendeu? Então, eu acho que é assim. É que a falta de compreensão do momento do quadro da corrida, que às vezes pode ser muito fácil de sacar do próprio Hamilton, para eles foi uma dificuldade. Não, mas não pode, cara. Não. Também acho que não pode. O pessoal no chat, a gente aqui conversando, imagina, esses caras são anos-luz, assim, à frente. Você tem muito mais dados. E é diferente, por exemplo, das críticas que a gente faz para as regras papaya. Porque as regras papaya é, na verdade, uma covardia da McLaren em tomar uma decisão. A Ferrari é uma incapacidade de tomar decisão.